Queridos irmãos, no mês de dezembro, nós comemoramos e refletimos acerca da encarnação de Jesus, o nascimento de Cristo. Nós bem sabemos que Jesus provavelmente, muito provável, que não nasceu em dezembro. Ele nasceu talvez no mês de abril, de maio, que é o mês de verão lá no Oriente Médio, porque a Bíblia diz que os pastores estavam no campo. Então se tem uma certeza que não foi em dezembro. Mas culturalmente é uma data que foi separada para comemorar o nascimento de Cristo. Então é onde nós refletimos nisso acerca do nascimento do nosso Senhor. Nós temos estudado a carta de 1 João, e é a última mensagem hoje, e relembrando algumas coisas que nós vimos, algumas informações. A autoria da carta, provavelmente quem escreveu foi o apóstolo João. A carta é anônima, se você ver lá no início, nos primeiros versículos, o autor ele não se apresenta, mas através das evidências externas, homens, pessoas que testemunharam, que foram contemporâneos, apontaram para João. E nós temos evidências internas na carta também. A carta ela tem palavras muito importantes, que são palavras semelhantes do Evangelho de João. As palavras, por exemplo, como princípio, verbo, palavra, consolador, advogado, crer, permanecer, trevas, escuridão, luz, são cartas, são palavras que nós encontramos no Evangelho, bem como expressões teológicas, Filho unigênito, Salvador do mundo, praticar a verdade, nascido de Deus, água e sangue. Nós vemos essas informações no Evangelho de João, e a característica de estilo do autor é muito parecida. Ele fala diversas vezes, este é, nisto, todo aquele que. Então nós conseguimos identificar essa autoria de João. Essa carta foi escrita, provavelmente, da cidade de Éfeso, onde João passou lá os seus últimos dias. A carta foi escrita não apenas a uma igreja, mas a igrejas que se reuniam em torno da cidade de Éfeso. Mais ou menos como se nós falássemos a Grande Campinas, né? A região de Piracicaba. Então o apóstolo João ele escreve a essas igrejas porque ele estava muito preocupado com os falsos mestres que estavam atacando a igreja com seus falsos ensinos. A igreja estava passando uma crise e ele escreve então para solucionar essa crise. Esses indivíduos negavam que Jesus havia encarnado, eles negavam a divindade de Jesus. Eles reivindicavam que eles tinham uma íntima comunhão com o Pai. E aí eles estavam instigando uma hostilidade entre os irmãos. Por isso que João fala várias vezes, amem-se, porque a igreja estava ficando dividida. Você já viveu em igreja assim? Com facção, grupinho aqui, grupinho ali, panelinha. É por isso que João escreve, ele fala, irmãos, para com isso. Isso não condiz a nós como discípulos de Cristo. E aí esses heréticos, eles advogavam um estilo de vida mundano. Tipo assim, como a gente vê hoje, eu tenho Jesus, mas eu vou viver do jeito que eu quero, do jeito que eu acho. E aí ele escreve, então, para combater esse estilo de vida mundano que estava entrando na igreja. Como resultado do falso ensino, os leitores estavam numa condição espiritual sofrível. Eles não estavam lutando contra o pecado, eles estavam se entregando. Eles não estavam escorregando na casca da banana, eles estavam se jogando no chão. Eles não tropeçaram no primeiro degrau, eles rolaram escada baixa no pecado. Eles estavam vivendo desta forma. Então 1 João foi escrita como uma carta, você pode até anotar isso no início da carta, é uma carta de controle de danos. É uma carta para conter tudo isso de errado que está acontecendo. E João quer relembrar a eles que eles eram servos de Deus, filhos de Deus e deviam viver dessa forma. Então o propósito da carta é promover a genuína comunhão cristã baseada no conhecimento de Deus. Promover a alegria plena, para que eles tivessem alegria, impedir que os crentes continuassem pecando. E aí, no final da carta, todo o capítulo 5 que nós estamos estudando, oferecer à igreja uma certeza, convicções, certeza que tem a vida eterna.
A mensagem dessa carta, se você consegue ler comigo, leia junto comigo a mensagem da carta. Vamos lá? À medida que um indivíduo cresce na comunhão com Deus, cresce o caráter de Deus em sua vida e a intensidade da comunhão com seus irmãos. Na medida, então, que você e eu, nós crescemos na nossa comunhão, no nosso relacionamento com Deus, o que isso vai acontecer na minha vida? Eu vou ser mais parecido com quem? Com Deus. E quanto mais eu me pareço com Deus, mais eu vou viver em comunhão com os meus irmãos. E aí ele faz uma introdução na carta. A segunda metade da carta, ele vai falar sobre os critérios para a comunhão com Deus, que é luz. A segunda parte da carta, ele vai falar sobre os critérios para a comunhão com Deus, que é amor. E aí no final ele vai falar que Jesus é o verdadeiro e nós estamos no verdadeiro. Então, da mesma forma como João estava falando, igreja, não se distraia, hoje eu falo para você também, não se distraia durante a mensagem, ok? Faça todo o esforço para se concentrar na mensagem que Deus quer trazer ao seu coração, porque você não veio aqui por acaso, foi Deus que te trouxe, Deus quer falar algo contigo, comigo, Deus quer trabalhar na nossa vida, Deus quer que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Então treine o seu ouvido nessa mensagem para ouvir a quem? A Deus. Você vai ouvir vários barulhos, mas você tem que treinar o seu ouvido para ouvir a voz de Deus. Nesse mundo a gente ouve vários barulhos, nós nos distraímos também, e aí a gente deve se exercitar para ouvir, enxergar e ver apenas a Deus. Amém? Glória a Deus por isso. 1 João capítulo 5, versículo 18 até o versículo 21. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Sabemos que os filhos de Deus, sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro, ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, afastem-se dos ídolos. Esses versículos que nós lemos têm uma palavra que se repete. Ele começa cada versículo aqui que nós lemos, o versículo 18, o versículo 19 e o versículo 20, ele começa com a mesma palavra. Que palavra é? Sabemos. O apóstolo João vai fazer um tríceps sabemos. Sabemos, sabemos e sabemos. E aí o que João vai nos ensinar nessa carta? Ele vai nos ensinar... faltou ali um slide. Ele vai nos ensinar nessa carta, no primeiro sabemos, que quem nasceu de novo se mantém afastado do pecado e do controle de Satanás. Versículo 18, ele começa o primeiro sabemos. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem aonde? No pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Irmãos, a primeira informação que eu faço nesse versículo é que nós nascemos de novo. Sábado nós teremos batismos. E esses dias, hoje, meu filho falou: pai, você tem 33 anos. Aí a minha sogra falou assim: não, ele não tem 33 anos, ele é bem mais velho que isso. Aí ele falou: não, ele tem 33 anos, foi o dia que ele se batizou, ele nasceu de novo. Aí ele falou: sábado que vem eu vou me batizar, vou nascer de novo. E aí ele falou para a mãe dele assim, né? Falou: mãe, eu quero que você me carregue no colo, porque você é um bebê, né? Eu vou nascer de novo. O nosso cálculo de idade, quando nós nascemos de novo, nós nascemos de Deus, novo pai, nova família, novos irmãos, novamente, nova natureza. Isso vai gerar em mim, em ti, novos desejos. Lembra que antes de nascer de novo, você não queria nem saber de igreja, não queria nem saber de ler a Bíblia, de orar, estar com os irmãos? Hoje o seu desejo é: eu quero aprender mais, eu quero ler a Bíblia, eu quero orar, eu quero estar com os irmãos da igreja, eu quero me aproximar,
porque agora você tem novos desejos. O nascido de Deus, o texto diz, o nascido de Deus não vive no pecado, porque nós fomos libertos do poder do pecado. É fácil ou é difícil vivermos em santidade? Fácil ou difícil? Difícil? Eu diria que é impossível. Porque a nossa tendência como pecadores qual é? É pecar. Mas Deus colocou em nós uma semente espiritual. E se Deus está vivendo em nós, é Ele quem vive em nós, nós conseguimos lutar contra o pecado. E aí, nesse processo de Deus agir através de nós, a nossa responsabilidade não é fácil. A gente vai suar, o livro de Hebreus fala, todos nós aqui lutamos contra pecado, não é verdade? E tem uns pecados que são mais difíceis que outros, não é? E Hebreus diz, na luta contra o pecado, vocês não chegaram ao ponto de derramar o próprio sangue. Ou seja, tem muito que nós devemos lutar contra o pecado. O problema é que a gente se entrega. O problema é que a gente se suja, se lambuza. A gente não quer mais lutar, a gente não quer mais resistir. E aí vem aqueles enviados de Satanás. Mas por que você está tentando fazer isso ainda? Por que você está tentando fazer a vontade de Deus? Todo mundo faz o contrário, mas eu não sou todo mundo. Isso é a teologia da nossa mãe, viu, gente? Isso é a teologia bíblica. Você não é todo mundo. Quem que nós somos? Filhos de Deus. Você já viu pessoas se identificando como aspectos pecaminosos? Por exemplo, alguém falando assim, ó, sou ansioso, sou irado. Já viu isso? Né? Sou teimoso. Esses pecados não fazem parte da nossa identidade. Nós lutamos contra isso. Quem nós somos? Nós somos pecadores que foram redimidos pelo precioso sangue de Jesus e nos tornamos filhos de Deus. E agora eu vou buscar agir como um filho de Deus. Não é o pecado que me define, mas é o que Cristo fez por mim. Eu sou um nascido de Deus, eu sou um nascido de Deus que luta contra o pecado. E o pecado não tem mais poder sobre mim. A gente luta contra o pecado, já lutamos a vida contra o pecado durante muitos anos. E aí tem circunstâncias que nós éramos escravos de Satanás. É como se nós tivéssemos uma coleira espiritual, e aí Satanás ele ia nos conduzindo aonde ele quisesse. Ele nos conduzia, puxava, arrastava. Depois Jesus veio e ele nos libertou. Mas como a gente ficou 10, 20, 30 anos, quando Satanás nos puxava, e a gente já fazia a vontade dele, parece que a gente se acostumou com isso. Hoje Satanás não tem mais poder sobre nós, mas ele chega, eu vou te puxar, hein? A gente fala, mas não está mais aqui, não vai não. Aí de repente ele faz só o gesto nos puxando, a gente já vai, porque a gente se acostumou a pecar. Só que agora nós somos nascidos de Deus. Nós somos livres. Satanás não é mais agora, ele não tem mais o controle sobre nós, porque o texto diz, Deus os protege. Pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Irmãos, nós somos cercados pelo inimigo, somos cercados por tentações. Satanás anda bramando como leão, buscando a quem possa devorar. Já aconteceu, por exemplo, em vários cultos que você participou, de alguém sair e falar assim, nossa, a mensagem hoje tocou no meu coração, o texto, misericórdia, Senhor. O Senhor falou comigo hoje. Enquanto outra pessoa fala assim, não, comigo não falou nada. Por quê? Porque a diferença não é a semente, a diferença é o solo. É onde a semente está caindo. Se ela cair no sólido, solo duro, ela não vai germinar, ela não vai crescer. Mas se ela cair num vasinho de barro ali fora, com terra, com essa água da chuva, aquela semente, dali um tempo ela vai crescer, vai frutificar. O problema então não é o semeador, o problema não é o pregador, o problema não é a semente, o problema não é a palavra, o problema é o solo, e o solo é o meu coração. Nós somos de Deus, o inimigo nos cerca, sim, ele anda bramando como leão, buscando a quem possa devorar, e aí é interessante que o texto diz assim, ó, que o maligno não os toca.
Você lembra de alguém no Antigo Testamento que foi tocado pelo maligno? Olha que interessante, o que será que esse texto está querendo nos ensinar? Porque tem coisas que Satanás vem para nos perturbar, não vem? Vem para nos afligir. O apóstolo Paulo falou, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Então, como que não toca? O que o texto quer dizer? A ideia, isso aqui é muito importante, anota na sua Bíblia, porque talvez você vai esquecer um dia, mas quando você lê de novo, você vai lembrar. A ideia de tocar aqui nesse texto é deter. O maligno não escraviza mais, ele não detém mais, ele não agarra mais. A ideia é não segura mais com força. Deus nos protege. Por quê? Porque o maligno não consegue mais nos segurar. Não é tocar. Porque tocar a gente viu Jó, a gente viu o apóstolo Paulo, nós somos também, né? Mas o Satanás agora, ele não nos agarra mais, ele não nos segura com força. O novo nascimento do crente, então, o capacita a manter-se afastado do pecado e do controle de Satanás. O que a gente deve fazer com essa informação? Louvar a Deus pela nova família, pelo nosso pai, pelos nossos irmãos, desfrutar, porque nós já somos livres do pecado, a gente pode dizer agora, não. Não quer fazer isso? Não. Vamos lá ficar? Não. Vamos lá transar? Não. Vamos lá fumar, beber, se embebedar, cair? Não. Vamos lá falar uns palavrão? Não. Ah, mas que vontade. Não. Senhor, me dá graça, Senhor. Me ajuda, Senhor. Derrama misericórdia sobre mim, Senhor, para viver em santidade. Porque a minha natureza é grudar no pescoço. A minha natureza é se jogar no pecado. A minha natureza é usar o entorpecente. Mas, Senhor, eu sou nascido de novo. Satanás está bravo, está bramando como leão, mas agora eu consigo dizer não, não, porque eu tenho novos desejos agora. Então nós pecamos não é porque alguém nos testou, nós pecamos não é porque alguém nos provocou, sua esposa, seu marido, seus filhos, seu chefe, o trânsito. Não, nós pecamos porque nós quisemos pecar, nós pecamos porque nós escolhemos pecar, porque nós nascemos de Deus. Nós podemos então dizer não. E quando a gente peca, é porque nós escolhemos fazer isso. Então nós temos a proteção de Deus, nós não somos mais do maligno, nem dominados pelo seu poder. Versículo 19, ele vai falar agora que nós estamos sob a autoridade paterna de Deus, em contraste com o domínio que Satanás tem no mundo. Olha o versículo 19. Sabemos que somos filhos de Deus, e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Nós somos de quem? De Deus. Você já ouviu falar, vai ouvir de novo. Você já ouviu o mundo falar uma informação falsa que nós não temos à luz da palavra. Você já ouviu o mundo falar o seguinte, devido à Revolução Francesa, né, um dos pilares lá, liberdade. E aí hoje em dia todo mundo fala assim, eu sou livre, 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 livre. O ser humano não é livre. O ser humano não é livre. Eu te explico por que o ser humano não é livre. O ser humano sem Deus, sem Jesus, ele é escravo. É escravo de quem? De Satanás, está no controle de Satanás. É escravo de quem? Do próprio coração. É escravo deste mundo. Depois, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós recebemos um novo Senhor agora. Eu não vou viver mais para mim. Eu vou viver para quem? Para Jesus. Eu vou perguntar para Jesus, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Senhor, qual é a sua vontade? Por que eu faço isso? Por que eu pergunto para Deus qual é a vontade dele? Porque eu sou servo. Eu sou escravo de quem? De Deus. Eu tenho um dono. Você tem um dono, você tem um Senhor. Não é para a gente viver de qualquer jeito, é a gente perguntar para Deus, Deus, qual é a sua vontade? O que o Senhor quer que eu faça? O versículo diz, sabemos que nós somos filhos de Deus. Eu sou de Deus, a nossa autoridade é Deus. Mas o mundo, o texto diz que o mundo está sob o poder do maligno. Então não ache você que no mundo tem 3 grupos de pessoas, filhos de Deus, quem está no muro, e os filhos do diabo. Segundo o texto, só tem 2 grupos, os filhos de Deus e os filhos do diabo.
Irmãos, isso aqui é muito sério. Ou nós estamos sob a influência de Deus, ou nós estamos sob a influência de Satanás. Ou nós fazemos a vontade de Deus, ou nós fazemos a vontade de Satanás. Lembra aquela velha história, é velha mesmo, né? Que tem um muro, e aí as pessoas falam, estou decidindo ainda se eu vou seguir Jesus. Estou pensando, estou considerando ainda se eu vou seguir Jesus. A pessoa está em cima do muro, né? E aí as pessoas que são do lado de Deus falam assim, vem para o nosso lado, cara. Vem, renegue seus pecados, arrependa seus pecados, vem, vamos seguir Jesus. E o outro lado, Satanás está tranquilo. Aí perguntaram para Satanás, você não vai tentar seduzir o cara para ir para o teu lado? Ele, não. Por que não? O muro é meu. Enquanto ele está no muro, ele é meu. Então ele não está em dúvida, ele é meu. Você consegue entender? Estou decidindo ainda em quem eu vou seguir. Não, a decisão já foi feita. Por isso que João está terminando a carta falando, nós estamos naquele que é o verdadeiro. Nós estamos em Jesus. E aí a implicação que esse texto nos dá é uma separação brusca com o mundo. Irmãos, nós não podemos dizer que nós somos de Deus e viver na prática do pecado. Nós devemos lutar. Vamos pecar sim, porque o próprio João já falou, aquele que afirma que não tem pecado faz de Deus um mentiroso. Nós pecamos, obviamente, somos pecadores, mas nós não vivemos na prática do pecado. E quando nós pecamos, o que a gente deve fazer? Pedir perdão. Minha filha pecou essa semana, uma das vezes, e aí o mano aproveita, peca junto. Aí eu falei, seus pecadores. Aí ele, por quê? Eu falei, porque vocês estão brigando, estão se acusando aí. Aí ele falou, você também é pecador, você está nos acusando. Falei, também sou pecador, mas agora ele está falando do seu pecado, não do meu. Vamos tratar o seu pecado agora, o pecado de vocês. E aí eu conversando com ela, eu falei, quando a gente peca, o que a gente tem que fazer, minha filha? O que a gente tem que fazer quando a gente peca? Irmão, você sabe, olha a nossa natureza pecaminosa. Ela deu todas as respostas e não deu a resposta certa. Aí eu falei, pega a sua amiga, ela tem uma amiga, você está entendendo, né? Ela tem uma amiga que ajuda ela a fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que a insensatez, a rebeldia, a tolice, coisa feia que criança faz, coisa feia, que a Bíblia chama de pecado, que não é coisa feia, é pecado. Desobediência é pecado. O pai deu a ordem, tem que obedecer. Não obedeceu, é pecado. E a responsabilidade é nossa, como os pais, sabermos as ordens que a gente vai dar. Porque se a gente deu a ordem, a criança tem que obedecer. Então a criança está em pé na cadeira aqui. Geralmente a gente fala, senta, mas qual que é o problema da criança estar em pé? Deixa a criança. Qual que é o problema? Mas se eu dei a ordem, senta, a criança tem que sentar, porque a ordem foi dada. E aí a Bíblia diz que a insensatez, as coisas feias que a criança faz, está ligada ao coração dela. E tem uma amiga que Provérbios diz. É uma amiga do peito, quer dizer, é amiga do bumbum. Tem uma amiga do bumbum lá, mas ajuda essas crianças, gente, a fazer a vontade de Deus, que é impressionante. A Bíblia diz, a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a amiga vai livrar ela da insensatez. Então usa a amiga está lá para usar, não é para espancar, não é para machucar. Aí eu só falei assim, pega a amiga. Perdão, papai. Olha, lembrou? Não precisou nem pegar? Lembrou? A amiga lembra fazer a vontade de Deus. E aí a gente tem uma regra lá, nossa rua é movimentada, não sai do portão, Sarinha, não sai do portão. Aí no nosso GC ela saiu. Você saiu, é? Saí. Isso é o quê? Desobediência, não é? Entrou bem rápida, e aí como já tinha acontecido a situação de pedir perdão, ela já entrou assim, para os irmãos que estavam lá, perdão. Aí eu entrei e o irmão falou assim, ela está pedindo perdão. Eu falei, não, eu ouvi, né? Perdão, é a palavrinha mágica, tem que falar perdão. Quando a gente peca, a gente tem que fazer o quê? Pedir perdão. Pecamos, vamos nos arrepender, vamos pedir perdão. Então, ter essa separação brusca, irmãos, com o mundo, nós não somos mais do mundo, o mundo vai nos seduzir, as tentações vão chegar, e quando nós cairmos, nós vamos o quê? Pedir perdão, não é desculpa. Desculpa é quando é sem querer. Entenda isso, desculpa é quando é sem querer. Você vai lá, faz um pecado feio, depois chega, me desculpa. Não, é perdão. Desculpa é quando você esbarra o ombro, foi sem querer, desculpa.
Perdão é quando a gente erra de forma consciente e fala assim, eu quero te pedir perdão. Deus, eu quero te pedir perdão. E confessar significa dizer a mesma coisa. Deus, eu quero confessar porque eu tive inveja, porque eu tive ira, porque eu tive raiva, porque eu tive ódio, porque eu tive maus pensamentos, porque eu tive imoralidade, porque eu forniquei, adulterei, falei palavrão, seja o que for, Deus, eu quero pedir perdão. Porque, Tiago, isso aqui é muito sério, irmãos. Tiago, capítulo 4, versículo 4 diz, quem quer ser amigo do mundo é inimigo de quem? De Deus. Não dá para você manter um pé em cada canoa. Ou você está na canoa de Deus, ou você está na canoa de Satanás. Se manter um pé em cada canoa, você vai para o rio. Porque são sistemas diferentes. Aí eu te pergunto agora, quem te controla? Seja sincero. Quem te controla? Quem é o seu Senhor? Nós não temos liberdade. Ou nós somos controlados por Satanás, ou somos controlados por Deus. É Deus e a vontade dele, ou são as paixões do mundo? E aí o texto termina falando no versículo 20, travou. No versículo 20, dizendo o seguinte, sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem veio ao mundo, irmãos? O Filho de Deus. Quem encarnou? Deus. O que nós comemoramos no Natal? A encarnação de Jesus. A divindade se tornou homem. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Não é um pouco de Deus e um pouco de homem. Ele é 100% Deus e 100% homem. Por que isso é importante? Porque ele nos representou lá na cruz. Quem pecou? Nós, seres humanos. Então precisava ser um homem para morrer na cruz. Mas se nós, como homem, fôssemos morrer na cruz, nós não pagaríamos a nossa dívida que foi feita com Deus eterno. Por isso que Jesus precisava ser 100% Deus, para oferecer um sacrifício aceitável a Deus, um sacrifício eterno. Então Jesus, como 100% Deus, 100% homem, ele veio a esse mundo, e é isso que nós comemoramos no Natal, o nascimento de Jesus, o menino Deus, e o texto diz que Deus nos deu entendimento. Queridos, a gente consegue ver Jesus, a gente consegue perceber, nós conseguimos agora entender que nós somos Jesus. Eu já compartilhei para vocês uma experiência que eu tive de alguém que eu estava ajudando alguém na luta contra o pecado, e a pessoa falava assim, Onéias, eu não consigo entender, Onéias, por que tem que fazer isso aí? Ó? Isso aí era a vontade de Deus, tá? Eu não entendo como é que tem que fazer a vontade de Deus, eu não entendo. E eu dava várias explicações para a pessoa falava, eu não entendo. Aí uma hora eu falei, sabe por que você não entende? Ela falou, por quê? Eu falei, porque as questões espirituais são discernidas espiritualmente. Quem não tem o Espírito não consegue entender. Querido, leva essa palavra para ti. É por isso que o mundo nos chama de loucos. Se você está muito igual ao mundo, ninguém está te chamando de louco. Começa a viver em santidade. O mundo vai falar que você é louco. Como é que você não faz isso? Como é que você não faz aquilo? Todo mundo faz. E aí o apóstolo João fala, sim, nós somos loucos por causa de Cristo. Sim, quer me chamar como louco? Sim. A cruz é uma loucura, né? Para os gregos, para os gentios. Não dá para entender, mas nós que entendemos o Evangelho, nós somos salvos, é o poder de Deus que nos salva. E aí o texto termina para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. Sabe por que Jesus veio ao mundo? Para você se relacionar com quem? Com Jesus. Tudo que você fizer, faça para você se relacionar com Jesus. E nós temos esse verdadeiro Deus e a vida eterna. O discernimento espiritual do crente, dado pelo Filho de Deus encarnado, garante o conhecimento experimental. Você não conhece Jesus de forma intelectual. Vou fazer um teste aqui com os irmãos. Responda aí a primeira coisa que vier na sua mente. Tá? Responda alto. Quem é Jesus? Responda aí. Quem é Jesus? Se a gente perguntar para Satanás e para os demônios, quem é Jesus? Ele falaria as respostas que foram ditas aqui, sim ou não? Eu não sei o que você ouviu. Se você falou assim, ó, Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador, eles não vão falar isso. Mas se você só falou, Jesus é Senhor e Salvador, muito bem, os demônios falam isso também. Os demônios falam isso, você sabia?
Teve uma ocasião que chegou uma herdeira de um terreiro na igreja. Várias gerações fazendo pactos com Satanás. Ela chegou na igreja e ela estava com uma conversa estranha lá. E aí eu falei, isso aí não está bem, ela não é ela que está falando. Só que era um diabo manso naquele momento ali, sabe? Eu falei, mas tem um diabão aí. Aí eu falei, você pode falar que Jesus é meu Senhor? Ah, mas é claro, então fala. Ah, Jesus é Senhor. Não, fala que Jesus é meu Senhor. Diz isso. Jesus é meu Senhor. Eu confesso Jesus como meu Senhor. Ah, Jesus é Senhor. Ele é Senhor de tudo, eu já entendi. Eu quero que você fale que Jesus é meu Senhor. Ela não falou. Em momento algum ela disse, Jesus é meu Senhor, porque ela estava sob a influência de Satanás. Aí eu falei, chama o irmãozinho lá que hoje tem guerra aqui a noite toda, porque o negócio que é, o irmãozinho veio, ele chegou, olhou, estou indo embora, né? E aí se mandou, deixou a gente sozinho lá na batalha. E aí começou a ter batalha, uma batalha atrás da outra. Herdeira, ela levou na igreja um dia lá, um saco, lembra aqueles sacos que hoje aqueles sacos de lixo preto são tudo frágeis, né? Lembra que antigamente era um saco mais resistente? Ela levou um saco daquele grande, resistente, dessa altura aqui, meus irmãos, cheio de objetos de pacto, cheio. Ela falou, eu quero entregar minha vida para Jesus. E a gente consagrou tudo aquilo de lá de destruição. A gente desceu a marreta espiritual, literalmente. A gente pegou um cabo lá e espiritualmente a gente orava e ia quebrando, orava e ia quebrando, orava e ia quebrando. Mas não houve solução para ela, sabe por quê? Porque ainda haviam pactos que ela não queria se desfazer. Enquanto ela dava permissão para Satanás, para ter no controle de Satanás, ela ainda estava sob a influência dele. Ela precisava renunciar tudo que Satanás havia dado para ela, e ela não quis renunciar. O que João está falando é que não há comunhão entre Deus e os filhos do diabo. Não tem como a gente andar na luz e estar nas trevas. Não tem como a gente dizer que é Jesus. Ah, quem é Jesus? E não se relacionar com ele. É isso que ele está falando. Se relacione com Jesus. Ele está chamando a igreja para se relacionar com Jesus. E o chamado de Deus para você hoje é: relacione-se com Jesus. Relacione-se com ele. Conheça, pois você já recebeu esse entendimento. E aí ele termina a carta, versículo 21. Filhinhos, olha a maneira carinhosa que ele diz. Filhinhos, afastem-se dos ídolos. Vamos dizer juntos? Filhinhos, afastem-se dos ídolos. Qualquer concepção idólatra que venha do mundo, da carne do diabo, visando nos satisfazer, é idolatria. É por isso que ele está terminando, guardem-se dos ídolos. O contexto de Éfeso era uma cidade que haviam muitos ídolos. A deusa mais conhecida, a deusa Diana, lá estava nessa cidade de Éfeso. A Bíblia condena ídolos materiais. No Salmo 115, versículo 1 a 8, diz: eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos, mas não tocam, têm pés, mas não andam. E torna-se inútil todo aquele que os adora. Também está em estado de inutilidade. Mas será que João está falando aqui, filhinhos, afastem-se dos ídolos? São ídolos materiais? Será que são ídolos materiais? O Du mexeu a cabeça que não ali, está certo. Porque ele não abordou ídolos materiais na carta. Queridos, é muito importante isso aqui que eu vou falar. À luz do contexto da carta, sabe o que João está falando para nós? Guarda-se, se proteja da religiosidade. Se proteja, meu amigo, de achar que você é crente e você não é. Se proteja de seguir ensinos falsos, conceitos falsos. Se proteja para não seguir a tradição e deixar de seguir Jesus. Se proteja para você não ouvir uma revelação errada e deixar de ouvir a palavra. Lembra que eu falei no início do culto? Você vai ouvir muitas vozes, muitos barulhos durante o culto. Treine seu ouvido para ouvir a voz de Deus. Nesse mundo nós ouvimos muitas vozes e João está falando assim, ó, cuidado, guardem-se de qualquer voz, que 1 Timóteo diz, no contexto de Éfeso também, que nós vamos procurar, ou melhor, as pessoas vão procurar mestres para si mesmos, para lhe coçar os ouvidos. Pega o cotonete e põe assim no ouvido. Fica gostoso lá mexendo. E aí João, ele está falando, cuidado. Cuidado porque vai ter falso mestre, conforme Paulo fala para Timóteo.
e vão falar coisas que vão ser agradáveis aos ouvidos. E um compromisso que você tem ao chegar nessa igreja é que a Bíblia vai ser aberta, ela vai ser lida, ela vai ser explicada, ela vai ser ilustrada e ela vai ser aplicada. A torcida, meus irmãos, aplaudindo ou vaiando, é isso que vai acontecer. Porque nós estamos aqui não para fazer a vontade do povo, não é uma democracia. Nós estamos aqui para fazer a vontade de quem? De Deus. Torcida está vaiando, não tem problema. Torcida está aplaudindo, não tem problema. Nós estamos aqui treinando nosso ouvido para ouvir a voz do técnico. O que ele falar vai ser feito em campo. A palavra de Deus sendo anunciada. E aí, Hernandes Dias Lopes, ele resume isso dizendo o seguinte: não abandone o real pelo ilusório. Vamos ler juntos? Não abandone o real pelo ilusório. Ídolos são falsos. Se você idolatra uma pessoa, entenda que você está adorando uma falsidade. Porque pessoa nenhuma vai te dar aquilo que só Jesus pode te dar. Querido, guarda isso. Pessoa nenhuma vai te dar paz. Pessoa nenhuma vai te dar alegria. Pessoa nenhuma vai te dar segurança. Pessoa nenhuma vai te dar amor. Essas são bênçãos que só Deus pode dar. E sim, Ele usa pessoas para isso. Mas as pessoas, elas são apenas instrumentos. Quem é objeto da adoração é Deus, é a fonte. Deus que é a fonte. No aconselhamento bíblico, eu sempre pergunto para as pessoas, sempre, o que te deixa muito feliz? Quero que você responda aí. Quando alguém chega assim, honesto, preciso de ajuda. Uma das primeiras perguntas que eu faço é, o que te deixa muito feliz? Eu pergunto, do que você tem medo? Qual o seu pior pesadelo? O que você tem medo que aconteça contigo? Fala para mim, compartilha aí. Eu pergunto, qual é a razão pela qual você vive? Você acorda cada dia por quê? Por que você vive? Uma outra pergunta que eu faço, o que te dá segurança? Onde você busca refúgio? E você sabia que a maioria das respostas, para não falar totalidade, é dito tudo menos Jesus? E todas essas respostas aqui vão indicar o quê? Ídolos. Ídolos. E ídolo é falso. Não troque o real pelo ilusório. João fala, nós estamos naquele que é o verdadeiro. Solos Cristos. Só Jesus basta. Tudo que nós precisamos para ser feliz encontra-se em quem? Em Jesus. Tudo que nós precisamos para ter segurança encontra-se em quem? Em Jesus. Para ter esperança, em Jesus. Para nos livrar do medo, em Jesus. Tudo aquilo que nós devemos amar encontra-se em Jesus. Tudo aquilo que nós devemos buscar refúgio é a pessoa de Jesus. Filhinhos, guardem-se, afastem-se dos ídolos. Que nada venha tomar o seu coração, a não ser Jesus. Um ídolo pode ser uma pessoa, um ídolo pode ser um conceito, um ídolo pode ser um objeto, um ídolo pode ser um plano. Qualquer coisa que tomar o lugar de Jesus, isso é um ídolo. Por isso que João termina, filhinhos, afastem-se dos ídolos. Devido então à realidade em Cristo. Que realidade? Nós nascemos de Deus, nós estamos sob a autoridade de Deus e nós temos discernimento espiritual. Então, devido à realidade em Cristo, o que nós devemos fazer? Repudiar as falsas concepções terrenas. Vamos ler juntos? Devido à realidade em Cristo, devemos repudiar as falsas concepções terrenas. Por estarmos em Jesus, a gente vai sair daqui essa semana renunciando qualquer coisa que a gente acha que pode estar tomando o lugar de Jesus. Amém?